Quem aqui hoje trouxe a palavra de Deus? Eu gostaria que você trouxe a palavra de Deus. Abra o livro de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Eu vou pedir para você colocar a sua Bíblia no coração. Se você não tem essa Bíblia pela mão no coração, nós vamos pedir para Deus falar conosco através da palavra dele. Nós nascemos para vencer, meu Deus, e às vezes no meio do caminho, nesse mundo, Senhor, as pessoas elas se perdem, meu Pai, mas o teu objetivo é o objetivo de vitória para todos os teus filhos. Então, meu Deus, que essa pessoa que aqui está hoje, ouvindo a tua palavra, que ela venha despertar, meu Deus, para os teus sonhos, para os teus planos, despertar, meu Deus, para o seu desejo na vida dela, Senhor. Meu Pai, abençoa, meu Pai, os momentos que vamos passar aqui, Senhor, recebendo da tua palavra, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a falar aos nossos corações aquilo que o Senhor deseja falar, e que nossos ouvidos e olhos espirituais estejam abertos para estarmos no centro da tua vontade. É o que eu te peço em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus, em nome de Jesus. Bom, fim do ano está aí, né? Já estamos no final do ano. 2023 já está chegando. E o que as pessoas começam a fazer? Planos, né? As pessoas começam a fazer planos. Em 2023 eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Não é isso? Bom, nós deixamos um culto Conquistando Impossível pela Fé para hoje, justamente porque ele está mais próximo, né? Aí do fim do ano, da virada de 2023. E a gente vai aprender sobre planos, né? Nós vamos hoje profetizar, né? Nós vamos profetizar um ano de bênçãos. Quem crê que 2023 vai ser um ano de bênçãos? Bom, vai ser um ano de bênçãos se a gente ouvir alguns conselhos. Nós queremos que seja, mas só vai ser de verdade se a gente dar ouvidos, né, a certos conselhos. E Jesus pediu para compartilhar com vocês 2 conselhos que Ele mesmo deu para os seus discípulos. Quem é aquele discípulo do Senhor? Então isso é válido para você. Nós vamos falar aqui 2 conselhos do Senhor Jesus para que a nossa vida seja verdadeiramente abençoada, para que 2023 seja um ano de bênção, de vitória, como nós acabamos de louvar. Amém, pessoal? E o primeiro conselho de Jesus, vindo de Jesus, é: seja o sal. Esse é o primeiro conselho. Seja o sal. E nós vamos ler o que a palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Diz assim, ó. Jesus falando, tá, pessoal? Não é pastorando, é Jesus. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, sem sabor, né? Insípido é sem sabor. E se o sal for sem sabor, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Então dá uma paradinha aí. Então nós acabamos de ler que nós devemos ser o diamante desta terra. Amém, pessoal? Não? Sim ou não? Não. Jesus não falou para a gente ser o diamante dessa terra? Ele falou para a gente ser o sal. Mas o sal é uma coisa tão simples. Eu poderia falar, seja o diamante desta terra, né? O sal é muito simples, não é, pessoal? Sal. Bom, os adultos já conhecem, mas eu vou
vou dar um resuminho aqui para as crianças, né, para os adolescentes. Os adolescentes. E teve um dia que o rei, ele chamou as suas filhas, ele tinha 3 filhas, ele falou assim: olha, eu quero que vocês me digam o tamanho do amor de vocês. O amor que vocês sentem por mim é comparado ao quê? Uma das princesas respondeu: o meu amor é comparado ao diamante. É a joia, maior joia que existe, né, nessa terra. Eu te amo como eu amo o diamante. Quem não ama o diamante? Quem não ama o diamante, né? E ela faz essa comparação. E aí a outra filha fala: olha, eu te amo como o ouro mais puro, aquele ouro valioso desta terra. E aí o rei, tudo bem, filha? E aí chega a vez da outra, fala: eu te amo como eu amo o sal. Aí teve aquele baque. Oi? O sal? Não, peraí, eu não ouvi direito. O sal. Sim, pai. Eu te amo como eu te amo, como eu amo o sal. Aquele pai ficou tão irado que ele falou: deixa eu explicar. Ele não deixou ele explicar. Ele simplesmente baniu ela do reino. Isso que vocês estão ouvindo. Ele falou: você não é digna de ser a minha filha. Isso é uma afronta ao rei. E ele baniu ela do reino. E aí, essa princesa aí fora do reino acabou indo para um outro reino, conheceu o príncipe. E aí, no dia do casamento, né, o casamento marcado, essa princesa, ela fala assim pro seu príncipe, né, que seria o futuro rei ali, ela seria a futura rainha, fala assim: olha, só que eu preciso convidar o meu pai, eu preciso que seja da forma como eu vou, ninguém se intromete no que eu vou fazer. E aí o rei falou: ok, pode fazer o que você quer. E aí o pai dela foi convidado, sem que ela soubesse que ela seria a rainha, né? O pai dela foi convidado, e aquele rei recebe um convite do reino vizinho: olha, vai ser coroada a nova rainha, tal, e vai ser o casamento real, vamos para lá. E aí aquele pai chega, e passou-se muitos anos, a filha já estava o quê? Diferente, né? E aí aquela filha coloca ali um véu, e aí o que acontece? Todo mundo é servido, mas quem serviu o rei foi a própria filha. E o rei não sabia de nada, só recebendo a comida. Primeiro o prato vem, ela vai servir o rei. Quando o rei vai comer, quando o pai dela vai comer, tinha sal? Não. Pensa num banquete. Só faltou o quê? Sal. E ali, aquele homem come e fala assim, né, para a mãe, para a rainha, fala assim: olha, que comida horrível, viu essa? Deve ter tido algum erro, não é possível. E aí vem outra prato, e ali ele, quando vai comer, a filha vai lá, leva dele separadinho lá, serve ele. Tinha sal? Não. Sem sal. Aquele rei começou a falar: isso só pode ser uma pegadinha. Isso só pode ser uma brincadeira. E aí, no terceiro prato, de novo, sem aquele rei ficou nervoso. Ele se levantou e falou: mas que palhaçada é essa? Vocês me chamam para me afrontar, vocês me chamam para me humilhar. E ali a rainha, né, que ainda não havia se mostrado, a filha dele, né, como filha e rainha, fala assim: mas o que houve, meu rei? E aí ela fala: mas isso aqui é uma afronta. Todo esse banquete vale de nada, está horrível, essa comida não tem gosto de nada. Aí ela fala: mas o senhor acha que sal é importante? Mas é claro que sal é importante, como se sal não é importante. Mas o senhor não deseja que eu pegue alguns diamantes e tempere o seu banquete? Mas que diamante? O que vai adiantar o diamante na minha comida? Mas o senhor não quer que eu regue com ouro mais puro, mais... Mas o que você está dizendo? Você está louca? E ela fala: o sal é importante. O senhor não pode viver sem sal? É claro, ninguém pode viver sem sal. E aí ela se mostra, né? E aí ela fala: pois é,
obedecer ao Senhor também. O Senhor para mim era como o sal. Isso é uma crônica, claro. Mas isso é uma realidade, porque o Senhor Jesus, Ele traz uma orientação aos discípulos. Ele poderia falar muitas coisas para os discípulos. Mas Jesus fala que eles precisam ser o quê? Sal da terra. Sal desta terra, né? O sal. E Jesus fala para vocês, seja como sal. E nós já pregamos sobre o sal outras vezes, né? E sempre que a gente fala sobre o sal, a gente sempre ressalta o sabor que ele adiciona aos alimentos. Por que nós devemos ser o sal? Porque o sal, ele dá o sabor. Mas você já parou para pensar que nunca nós falamos do sabor que ele não absorve? Nós sempre falamos do sabor que ele dá, mas a gente nunca fala do sabor que ele não absorve. Como assim, pastor? Agora eu não entendi nada. Bom, nós vamos ter que dar um exemplo aqui para o pessoal conseguir entender. Cozinheiras de plantão. Cadê as cozinheiras de plantão? Cozinheiros de plantão? Vai levantando a mão aí. Vamos lá, uma carne assada. A Nancy faz um pernil. Pernil, Nancy, pernil. Aquele pernil, aquele lá. Sabe aquele? Já pensa, aquele que a gente quer. Aquele pernil lá. Pensa ali no pernil, né? Com bastante tempero. Porque comida boa tem que ser o quê? Temperado, com ervas, com coisa. Mas sem nenhuma gota, uma pitada de sal. O que vai acontecer? Não vai ficar bom. Ele não vai ficar bom. A carne, ela precisa do sal. Quando eu coloco sal na carne, o que acontece? A carne pega o gosto do sal. O sal real. Mas você nunca viu o sal pegar o gosto da carne? Não. Você já viu o sal pegar o gosto da carne? Não. É a carne que pega o gosto do sal. Não é assim? Você nunca viu o sal pegar o gosto do alimento. É o alimento que pega o gosto do sal. Para pensar. Porque isso é muito importante da gente saber. Para agora para analisar. Existem alimentos que pegam o gosto das coisas, mas o sal não. Quando eu falo em alimentos, né, que pegam o gosto das coisas, cadê os cozinheiros de plantão de novo? Eu trouxe aqui uma coisa que é bem conhecida entre os cozinheiros, né? Esse chuchu, tá vendo o chuchu? Ele tem a característica de atrair para si o sabor daquilo que é cozido junto com ele. É ou não é? Chuchu tem gosto do quê? Vai ter gosto daquilo que você colocar. É ou não é? Se você cozinhar com a carne, ele vai pegar o sabor do quê? Da carne. Se você cozinha com frango, ele vai pegar o sabor? Ele absorve o sabor do frango todinho. Ninguém é capaz de notar o chuchu em si. Isso está com gosto de chuchu. Porque na verdade ele absorve. Mesmo acontece se ele for cozido com qualquer outra coisa, ele vai absorver ali o gosto, né? Daquela outra coisa, né? E aí eu fiquei pensando, assim acontece com muitos cristãos. Muitos cristãos têm se comportado como chuchu. Como que vence? Por isso que entra ano, sai ano, e a pessoa está sempre com aquela vida xoxa. Porque ela é uma cristã, ela é uma pessoa chuchu. Uma pessoa chuchu. Ela é uma pessoa
que ela não tem gosto próprio, sabe? Ela não tem caráter próprio. Ela é o que as pessoas próximas dela são, que o outro fala. Eu falo muito para os adolescentes: cuidado com você não ser chuchu. Adolescentes, não sejam chuchu. O chuchu, se colocado junto com outras coisas, vai pegar o gosto. Vocês não podem mudar a essência de vocês para captar o jeito das outras pessoas deste mundo. Na escola vai ter um monte de gente com um jeito errado, que vive no pecado, com mentalidade errada. E você pode captar isso para você? Não. Senão você não tem personalidade própria. Você tem que ser o sal. E o sal, além de dar sabor, ele não se permite receber o sabor de outras coisas. Ele tem sabor próprio. O cristão, ele precisa entender que ele nasceu com sabor próprio. A sua essência vem do alto. E não são coisas que os homens ou o mundo impõem aí fora que devem te convencer ou mudar o seu caráter ou corromper a sua visão. Você consegue entender isso? Vou dar um exemplo. Isso está ligado, né? Em todas as áreas. Vou dar um exemplo, por exemplo, no trabalho. Você entra no trabalho, todo mundo é chuchu. Todo mundo é chuchu. Todo mundo é xoxa. Trabalha de qualquer jeito. Trabalha ali, vai trabalhar, tem que trabalhar. Fazer o quê? E aí a pessoa vai trabalhar. Mas a pessoa que vence na vida, que quer vencer na vida, essa pessoa, ela não pode ser o chuchu, ela vai ter que ser o sal. O sal que não se deixa pegar o sabor dos outros, do restante da equipe que é mole, ele não se deixa amolecer, porque eu estou junto deles. Eles fazem corpo mole, eu vou fazer também. Pelo contrário, meu gosto vai ter, dar sabor a eles. Meu gosto. O que eu faço? Além de eu não me corromper com o sabor deles, eu ainda faço com que o meu sabor transborde sobre eles. Eles vão estar com vergonha quando me ver eu trabalhando. Eles vão estar com vergonha de fazer de qualquer jeito. Porque quando eles verem eu fazendo, eles vão estar com vergonha de como eles são ruins perto de você. E você sendo bom, você vence. Aí, ó, plano de vitória realizado com sucesso. Você quer vencer em 2023? Seja aquilo que talvez você não tenha sido em 2022. Seja o sal. Isso em todos os aspectos, na fé. Na fé, na igreja. Seja o sal que dá gosto. Não seja aquela pessoa xoxa, que Deus não pode contar com você para nada. Deus não pode contar com você para fazer a obra. Deus não pode contar com você para orar pelo seu irmão. Deus não pode contar com você para nada, porque você é comum. Você se pareceu com muitos, você ficou igual, pegou o gosto de outras pessoas que não se dedicaram, hoje você também não se dedica. Não. Você tem que escolher ser o sal. Aquele que vai fazer a diferença. Faz a diferença na igreja, faz a diferença na vida do teu irmão, faz a diferença, sabe, como membro desse corpo, faça a diferença. Faça a diferença. Seja uma pessoa que se dedica, que se esforça. Seja o sal e deixe o seu sal, o seu sabor transbordar nas pessoas ao redor. Aquela pessoa está xoxa, está murcha, não está orando. Deixa o seu sal, vamos orar juntos. Vamos fazer um propósito juntos. Vamos estar bem? Eu vou orar com você, vamos orar juntos. Olha só, o que você está fazendo? A pessoa está sendo tal chuchu, você é o sal. Você é o sal. Você dá sabor. Além de você não pegar o sabor dela, o desânimo dela,
você que é o sal, tem ainda a função de dar sabor a ela, influenciar ela a estar bem. Olha só, é muito importante a gente entender isso daí, sabe? Aqueles que são nascidos de Deus, eles nunca vão se deixar absorver pelo sabor deste mundo. E a palavra, ela fala assim, ó, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então, meu amado, se você está passando uma luta, por exemplo, até sendo tentado na sua vida, permaneça sendo sábio. Não ceda para ser igual às pessoas desse mundo que fazem coisas erradas e para elas tudo bem. Não ceda. Sabe, decide. Eu sou nascido de Deus, então eu venço o mundo. Ou seja, eu não vou absorver o sabor do pecado para mim. Eu não vou absorver o sabor do mau caráter para mim, dos maus olhos para mim. Eu não vou absorver o erro. Pelo contrário, de mim vai sair sabor. Se eu estou numa roda lá fora de pessoas, de mim sai evangelização. Eu não sou convencida pelo pecado, mas eu convenço pela fé. Consegue compreender? É isso que Deus espera, sabe? Que a gente faça, sabe? Eu tenho os planos de ser bem sucedido financeiramente. Faça a diferença. Sacrifique mais. Faça a diferença. Você precisa fazer a diferença. Isso vai estar ligado diretamente ao seu sucesso. O que você tem que vencer? Faça diferente. Faça diferente para vencer. Não seja comum, igual às pessoas do mundo que não tem caráter. Não faça isso. Nem, pessoal. Então, ser o sal é o conselho que Jesus te dá para você vencer na sua vida. Seja o sal. Ele espera que você seja o sal. Escolha ser o sal. E como eu disse, o sal é valioso. Então não perca o sabor. Porque se você perdeu o sabor, para nada serve. Um sal sem gosto, tem lógica, é só pó. O que é um sal sem sabor? Pó. O sal precisa ter o quê? Sabor. Não tem nem lógica um sal não ter sabor. Então, lute para que o sabor de Deus esteja na sua vida. Jesus foi o sal. E é por isso que Ele nos ensina a sermos sal. Você tem esse sabor por herança. Escolha ser diferente. Amém, pessoal? Amém. E aí Ele dá o segundo conselho, ligado aqui diretamente, né, ao sucesso dos nossos planos, que é: seja luz. Olha que dois conselhos simples. Seja o sal, seja a luz. Olha, nada mirabolante, mas isso muda vidas. E aí ele fala, lá na palavra de Deus, continuando: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a lâmpada e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Olha que forte. Na mesma ideia do sal, ele está aqui no mesmo contexto, no mesmo ensinamento, na mesma ideia do sal.
Você precisa entender que no mundo de chuchus você tem que ser o sal. Não é assim? Da mesma forma, no mundo de trevas, você precisa ser o quê? A luz. No mundo de trevas, seja a luz. Você tem que escolher ser a luz. Você tem que ser a luz na sua casa. Na sua casa, seja a luz. Para a sua família. Deixa as pessoas verem as suas boas obras. Seja a luz. Brilhe. Você precisa ser a luz no seu serviço para você conquistar os seus planos. Você precisa ser a luz aqui na igreja para você conquistar os seus planos. Seja a luz aqui para você conquistar os seus planos espirituais. Planos de estar em comunhão com Deus, de estar na fé, de estar bem, de estar livre do pecado. Seja a luz na sua vida. Seja a luz. Sabe? Seja a luz por onde você for. A sua luz, ela precisa influenciar. A luz influencia. Ela não é influenciada, ela influencia. Então, ser a luz é ser diferente de tudo que você vai ver neste mundo. E daqui para frente, a situação está ficando bem difícil cada dia que passa. Por quê? Porque existem muitas pessoas que são trevas e poucas pessoas que são luz. Mas agora está acontecendo um problema maior. É o problema do final dos tempos. Lembra que o amor de quase todos se esfriariam? Pois é. Significa que aqueles que eram luz, o pouco que era luz, está o quê? Se tornando trevas. Ainda ontem nós falávamos em casa sobre a situação de um cantor que já foi sal e perdeu o sabor. Que já foi luz e o mundo apagou. Olha a situação do cantor. Ele começou a louvar com pessoas que não eram da fé. E aí ele começou a contar com pessoas que não têm uma fé. Ele foi se apagando. Ele não soube ser a luz. Ele foi se apagando, se apagando, se apagando. Aí esses dias ele falou que a Bíblia é racista. Porque ela fala que a gente tem que ser algo de maneira. Tá? A Bíblia é racista. Isso saiu da boca de um homem que foi levita, foi pastor, foi. Não, pastor, ele ainda é? Não. Ele se intitula. E eu não estou julgando ele porque eu sou Deus que julga as pessoas. Eu só estou vendo que as obras na luz, elas são o quê? Manifestadas. Todas as pessoas têm. Da mesma forma como se as suas atitudes forem boas, todos vão ver. As pessoas veem quando a sua atitude é ruim. Eu conheço pessoas que se intitulam cristãs, pastores, e que traem a esposa, batem na esposa, e é pastor, carrega esse nome. Carrega este nome. Não é, mas carrega este nome. O que é isso? É as pessoas ali, né, olhando e falando. Carrega o nome de luz, mas é trevas. Carrega o nome de sal, mas é chuchu. Se corrompe. Entenda uma coisa. Todo mundo deve conhecer essa história que rodou, né? Pelo menos os adultos. Esse mesmo homem que já foi um homem de Deus, já mostrou obras diferentes do que ele mostra hoje, já deu frutos diferentes do que frutos que ele tem mostrado. Esse mesmo homem, no meio do caminho, ele andou com pessoas que se permitiram mudar o que ele sabia do que era certo. Aí olha só a confusão, o certo se tornou errado. Mas o que é errado
cristão jamais, né, em nenhuma hipótese, poderia fazer é perder a essência. Não adianta, meu amado. A pessoa, quando ela fica ali nas trevas, quando ela começa a querer estar nas trevas, a luz dela vai sendo apagada, porque ela começa a repetir as mesmas coisas que o mundo diz. Ela começa a reproduzir as mesmas coisas que o mundo faz. Ela se torna igual assim, uma pessoa do mundo. Então a gente precisa ter uma noção, poxa, como que eu vou vencer? Fazendo a diferença. Sendo igual, copiando, repetindo as mesmas coisas? Não. Eu preciso fazer a diferença nesse mundo. Se eu for igual a eles, eu sou comum para esse mundo. Mais um corrompido, mais um enganado pelo diabo lá fora. Eu quero que vocês prestem atenção no vídeo que eu vou colocar. Vamos ver se eles conseguem chegar. Está um pouco pequeno o vídeo, mas eu tenho que explicar para vocês se vocês não conseguirem enxergar. É bem interessante. Vamos ver se vocês conseguem entender. De que cor é essa pasta? Verde. Verde. Se algum aluno se atrasar para a aula, como costuma acontecer, eu vou perguntar para vocês a cor dessa pasta e vocês vão dizer vermelha, tá bom? Sim. Oi. Atrasado, mas entra. Filósofos como Auguste Comte acreditam que há coisas que são como elas são e não devem ser discutidas. Como, por exemplo, a cor desta pasta. Você, de que cor é essa pasta? E você? Vermelha. Que cor é essa? Você, mocinha de cabelo curto. Vermelha. Você? Vermelha. Vermelho. Vermelha. E você? Vermelha? Claro que esta pasta é verde. Acabam de testemunhar em primeira mão a fragilidade do ser humano quando é submetido à pressão. Na sala de aula, a professora chega e fala assim: sempre vai ter uma atrasada aqui, né? Bom, nós vamos fazer o seguinte: tá vendo essa pasta? A pasta verde. Quando eu perguntar para vocês a cor dessa pasta, vocês vão falar que é vermelha. E aí chegou atrasada, não, pode sentar, não sei o quê. E aí ela começa a perguntar para ela: algumas coisas não podem ser discutidas, ela fala. Algumas coisas não podem ser mudadas. Elas são o que elas são. E aí ela levanta e ela pergunta: qual a cor dessa pasta? Vermelha. Não vai o cara rir, né? Fala, que burro, é bom. Aí ela pergunta para outra: que cor? Vermelha. Aceita vermelha. E aí o rapaz começa a rir, né? Tipo, mas tá todo mundo errando. A partir do terceiro, do quarto, ele já começou a achar o quê? Que ele estava errado. Mas ele estava enxergando o quê? Gente, ele estava enxergando verde, como todo mundo. Mas como as pessoas começaram a insistir? É vermelho, é vermelho, é vermelho. Quando a professora pergunta, mesmo ele sabendo que era verde, porque ele estava enxergando verde, mas ele ia falar verde, todo mundo ri da cara dele? O que poderia estar acontecendo ali? O que foi seguro para ele fazer? E na onda da galera, todo mundo falou que é vermelho, isso mesmo ela falou, então é vermelho. É isso que o diabo faz. Ele não quer que você seja o sal. Porque o sal vai saber a realidade, vai saber a verdade. O sal não é comum. Ele não absorve. O sal não absorve o sabor das outras coisas, mas o chuchu sim. Os outros alimentos sim. Absorvem. E o que o diabo quer que você seja? O sal? Não, porque sendo sal, você não pega o sabor de nada do que te falarem. Mas sendo um cristão chuchu, logo você o quê? Está repetindo os mesmos erros, como se aqueles erros fossem o quê? Verdades. E é por isso que entra ano, sai
Você vai ter que pensar: o que eu tenho que fazer para ser diferente? Eu tenho que fazer a diferença. Deus quer que eu seja a luz no meio das trevas. Eu vou fazer a diferença em tudo que vier em minhas mãos. Eu vou dar o meu melhor em tudo que vier em minhas mãos. Aonde eu estiver, eu vou brilhar. E um dia, eu coloquei isso no meu coração. Eu era adolescente. Quando eu cheguei na igreja, eu fazia parte do grupo jovem. E eu coloquei no meu coração que existiam 2 grupos no grupo jovem: o Sal da Terra e o Luz do Mundo. E aí eu entrei nesses grupos. E aí comecei a aprender sobre a Bíblia, sobre as coisas. E eu coloquei no meu coração: eu vou ser luz aonde eu estiver. E é muito engraçado que quando eu decidi isso, eu estava na minha escola. E uma das meninas que ficava comigo no lanche falou assim: você está diferente. Por que você está diferente? Com uma semana, ela percebeu que as minhas atitudes eram outras. Eu estava lá, minha mãe não estava, meu pai não estava na sala de aula, o pastor não estava, o obreiro que cuidava de mim não estava. Mas eu escolhi ser luz. Ser diferente. Eu escolhi ser diferente. Uns escolhem apagar a sua vida, mas eu escolhi acender. E daquele dia para cá, tudo que vem na minha mão, eu faço com dedicação. Bem feito, me esforço, sabe, de fazer as coisas. Porque eu falei: não, tem que ser luz. Coloquei isso como meta da minha vida. E se você colocar como meta da sua vida, não só o seu 2023 vai ser abençoado, mas o seu 2024, o seu 2025, o resto da sua vida. Porque você vai ter entendido a essência. Você vai ter entendido a ideia. Você não vai conseguir ter um ano diferente fazendo tudo igual. Então, faça, meu amado, faça a diferença. E por isso que os planos deste ano vão ser diferentes. Eu fiz aqui, ó, imprimi aqui, ó. Olha só. Se de um lado você vai profetizar o que você quer do seu 2023, você vai levar essa folha, vai fazer na sua casa, e na virada do ano você vai, na oração que você precisa fazer na virada do ano, sua primeira oração de 2023 que você vai apresentar a Deus. E se de um lado você vai colocar aqui como você profetiza que será o seu ano de 2023, por outro lado você vai colocar aqui o que você não quer levar para 2023. Amém, pessoal? Amém. Se de um lado você vai profetizar o que você quer, do outro você vai dizer o que você não quer. O que eu não quero. O que eu não quero em 2023. Talvez coisas que você manteve nesse ano, sendo que lá na virada você fez projetos. Tem gente que lá para 2022 a gente fez o quê? Planos. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui, peguei o papel, nós fizemos planos, não fizemos? Todos os anos a gente faz. Talvez coisas que você deveria ter vencido e não venceu porque você carregou de 2021 para 2022. E agora você vai aceitar levar de 2022 para 2023. Você vai aceitar perder tempo na sua vida, sendo chuchu, sendo trevas, sendo que Deus te chama das trevas para a luz. Deus quer dar sabor à sua vida, quer que a sua vida possa transbordar sabor. Isso é uma promessa, um ensinamento. Decida ser assim. Então, nós vamos declarar que o que nós não queremos levar para 2023. E como nós profetizamos que será o nosso 2020. Então, se de um lado eu vou vencer com aquilo que eu profetizar, do outro lado eu vou vencer com aquilo que eu vou arrancar. Você consegue compreender? E vai ser dessa forma. Só que na hora de fazer as suas metas, faça metas inteligentes.
virou aparador, conseguiu comprar o aparador. Perder 10 quilos, opa, paga o 0, conseguiu perder 1. Casar, os amigos, ok? Viver feliz, fiz um feliz ali, só sobreviver, tá bom? Viver. O que você viu aqui? Uma meta que foi furada, uma meta que foi adaptada. Bom, não rolou isso. Deixa eu explicar para vocês uma coisa, duas coisas importantes sobre fazer metas. A primeira meta tem que ser inteligente. A meta tem que ser inteligente. Não adianta eu falar assim, eu vou guardar 10 mil reais por mês. Se você precisa comer, sobreviver, não é certo que não vai conseguir, por exemplo. Então o que você tem que fazer? Coloca uma quantidade que seja o quê? Possível de eu alcançar naquele ano. Porque lembra que eu expliquei? Existem metas a longo prazo. E essas metas você tem que ter no seu coração, são metas a longo prazo. Existem metas a curto prazo, que é dentro daquele ano. Então, você precisa identificar qual que é a longo prazo, qual que é a curto prazo, para você não se frustrar. Primeiro ponto. Primeiro ponto é fazer metas reais, que dá para você. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa na meta, eu preciso, junto com o que eu desejo, ter um plano de realização. Não basta ali eu só colocar assim, ó. Então eu vou juntar, por exemplo, no ano 2000, 1000. Uma coisa que eu consigo fazer, se eu me esforçar, dá. E eu só coloco no plano. Porque senão vai ser ano que vem, você vai fazer igual a mulher, vai pagar os zerinhos e ajuntei no carro. Então, a sua meta, ela precisa vir acompanhada com planejamento. O que é que eu vou precisar abrir mão para poder ajustar esse valor? Da onde que eu vou organizar? Eu estou gastando com isso, eu vou agora economizar com isso, pegar aquele valor para poder colocar ali. Então entenda, primeiro sua meta tem que ser uma meta inteligente. É claro que nós temos o Deus do impossível, na nossa vida, mas a nossa meta tem que ser uma meta inteligente. Deus nos acrescenta conforme, até além daquilo que a gente sonha, confie nisso, mas faça a sua meta inteligente. E segundo, faça, junto com o seu desejo, um planejamento de realização. Um planejamento de realização. Senão não funciona. Senão, eu vou comprar tal coisa esse ano. Só no papel? E o planejamento de realização? Da onde que eu vou tirar? Ano que vem eu quero fazer uma viagem de avião. Vai ser só uma escrita no papel. Se você não sentar e pensar, o que eu tenho que fazer para essa meta se cumprir? Vou me dedicar, eu vou fazer isso, eu vou se aplicar aquilo, eu vou tirar daquilo que está gastando, eu vou sentar e rever minhas contas que dá trabalho, mas eu vou fazer, eu vou me organizar. Então, é isso que a gente tem que fazer, amém, pessoal? Façam as metas de vocês da forma correta, uma meta inteligente, ore a Deus, faça metas inteligentes e faça o planejamento para a realização dessas metas. Se de um lado você vai fazer isso, do outro lado você já sabe que não dá certo na sua vida. Esse ano eu fui muito desanimada na fé. Eu não me dediquei tanto no meu trabalho. Faltou eu fazer mais coisas desse jeito. Eu vou ter que mudar isso daqui. Você vai escrever isso. Amém, pessoal?